em toda a América Latina. Mas o que realmente diferencia o Gabriel é a sua habilidade inigualável em aplicar a tecnologia para resolver questões críticas com um foco aguçado nos negócios. A influência de Gabriel se estende além do ambiente empresarial, abraçando a academia, onde contribuiu significativamente para o campo da inteligência artificial. Sua experiência acadêmica na Universidade do Uruguai o forjou como um pensador crítico e inovador. Além disso, ele desempenhou diversas funções de liderança, demonstrando um compromisso contínuo. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. Passo a palavra para você, né? E quero dizer a todos aí que essa é uma dinâmica interativa. Quem tiver dúvidas, levante a mão. A gente vai abrir também um espaço ao final. Até quero combinar com o Gabriel. Gabriel, o que você prefere? Que as pessoas interajam ao longo da apresentação ou ao final da apresentação? Acho um pouco melhor no final da apresentação. Vai ter uma apresentação de 25 minutos, mais ou menos. Depois a gente vai deixar pelo menos 20, 25 minutos também para fazer dúvidas, se isso está ok para vocês. Ótimo, Gabriel. Então, está com você a palavra. Você está aqui com quase 50 diretores e presidentes de grandes empresas aqui do Brasil. Ok. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela apresentação. Como Lúcio falou, eu sou uruguaio, então vou falar português, mais portunhol. Eu morei no Brasil de pequeno, então aí é quando eu peguei a melhor coisa da vida e meu português também. Então, gente, a ideia é fazer duas coisas. Uma apresentação bem rápida do Generative AI, não só inteligência artificial, mas Generative AI, e por que a gente fala hoje de Artificial Intelligence como uma coisa maior que está mudando o mundo, tá? E depois a gente vai deixar mais tempo para dúvidas, para interagir um pouco com todo mundo. Se vocês querem tirar dúvidas no chat, depois eu posso pedir para a Lúcia e outras pessoas para me compartilhar essas dúvidas e a gente começa a responder lá. Tá tudo bem? Então, hoje o que vamos fazer é três coisas. A primeira coisa, a gente vai entrar uma visão geral de inteligência artificial, machine learning e um pouco da história. Eu acho bem interessante para todo mundo aqui, ó. Na minha visão, a gente tem que conhecer a história para saber para onde a gente está indo, ok? E a gente vai fazer isso no começo. Depois, vamos falar um pouco de casos de usos, seja empresarial ou coisas que a gente já está vendo não só no mercado, mas algumas coisas interessantes além dos mercados. E no final, a gente vai falar dos desafios que a gente está tendo hoje em dia. Então, vamos começar com uma visão geral de Gen AI ou Machine Learning. A primeira questão é que a gente está em um ponto de inflexão agora, tá? Se a gente olha a história da tecnologia, lá nos começos com mainframe, microprocessador, depois chegando para base de dados, sistemas operacionais e, obviamente, os pontos mais críticos de adopção de tecnologia global, quando a gente fala de internet e nuvem, cloud, hyperscalers e tudo isso. Mas agora, não sou eu que estou falando, mas se vocês falam com qualquer venture capital lá no São Francisco, hoje a gente está em um novo ponto de inflexão, que é Artificial Intelligence. Inteligência artificial, machine learning, inteligência artificial generativa e muito mais. Porque, na verdade, como assim no passado a gente falava de Big Data, que é muita coisa e nada ao mesmo tempo, Artificial Intelligence é muita coisa e nada ao mesmo tempo. Mas vale a pena entrar que é inteligência artificial. Por que agora todo mundo está falando disso e por que falamos disso o dia a dia? Então, uma questão interessante é que hoje muita gente está falando não só ChatGPT, mas Generative AI chegou para matar Machine Learning. Assim, acho que no começo do ano, quando a Microsoft já comprou ChatGPT, aí virou tudo. Como Lúcio compartilhou, a gente estava falando de metaverso, estava falando de outras questões, e de um dia para outro, boom, todas as empresas, ou seja, vendas de software ou empresas começaram a falar de
machine learning, ChatGPT. Mas, na verdade, começamos a falar de generative AI. E hoje, muita gente começa a misturar generative AI com machine learning, com artificial intelligence. Mas, na verdade, quando a gente fala hoje de machine learning, o avanço é maior. E a questão que está mudando tudo é generative AI. Não é só machine learning ou AI. É muito mais focado em generative AI. Então, o que é generative AI? E hoje muita gente fala, se você começar a falar com gente técnica, a gente começa a falar de Large Language Models, ChatGPT, Ready Neuronals, Neural Networks, Artificial Intelligence, Machine Learning. De novo, a gente começa a misturar tudo. Mas adentrando um pouco para ter uma visão mais específica do que é Generative AI ou Large Language Models, eu acho que vale a pena começar falando de que é Machine Learning. E Machine Learning é a ciência de ensinar um computador pensar, aprender e melhorar. Ou seja, você ensina ele não a fazer uma coisa, mas você ensina ele a pensar, aprender, melhorar e atuar com esse conhecimento. Isso é Machine Learning. Mas a questão mais importante lá é o seguinte, é por conta própria. Ou seja, não é uma instrução da gente que está falando com a tecnologia, por favor, você faça uma coisa, ou compartilhando código, tinha um software específico. É uma estrutura, é um computador que ele atua por conta própria. Tá bom? Dentro de inteligência artificial ou machine learning, na verdade que machine learning é uma parte da inteligência artificial, a gente tem neural networks, que é redes neurais. E que é neural networks? É essa parte de machine learning ou inteligência artificial que, além de pensar, aprender e melhorar, ele usa relacionamentos de contexto. Ou seja, ele faz uma simulação do cérebro da gente. Ele não só consegue pensar, aprender e melhorar, mas ele, de novo, tem uma simulação de como nossa cabeça atua. E que ele adiciona relacionamento e contexto. Ou seja, ele não só sabe coisas, sino que sabe as conexões e um processo quase mental de atuação. Dentro de neural networks, a gente tem Generative AI, ou Artificial Intelligence Generativa, que é parte de neural networks, mas com que? São modelos treinados com muito conteúdo. E agora vai chegar porque a gente está no momento agora falando de muito conteúdo, porque agora é um momento especial para tudo isso. No final, a gente chega ao Large Language Model, que dentro do Generative AI, ele usa dados massivos para quê? Para interagir com humanos. E é por isso que a gente está em um momento super importante. A gente tem um avanço tecnológico e de inteligência artificial que ele chega não só a ter uma simulação da cabeça da gente, falando um pouco assim, fácil, sino que ele chega a ter muito conteúdo, relacionamento parecido na nossa cabeça, com dados massivos, e ele consegue interagir com humanos para fazer tarefas linguísticas melhor que a gente, muitas vezes. Ok? Mas a pergunta é, tudo começou em 2022 ou 2020, alguma coisa assim? Não. Na verdade, que tudo começou quando as computadores começaram, quando o software, hardware começou a ser criado lá em 1940, existiu uma
conferência lá no Dartmouth. Depois, eu acho que a gente consegue compartilhar isso com ligas e tudo para vocês entrar mais dentro dessas questões. Mas já para 1956, existiu já uma conferência bem pequena, para o que a gente conhece hoje como conferência, uma tabela assim, tranquila, pequena, onde no Dartmouth, um instituto educacional, eles começaram a falar de Artificial Intelligence. Obviamente, muito mais teórico que prático, mas lá, no começo de 1950, a gente já começou a falar disso. Uma coisa interessante é que desde 1950 até agora, a gente tive como altos e baixos falando de que Artificial Intelligence é a próxima coisa, é importante, ele vai ter um impacto no mercado, nos modelos, nas economias e tudo isso, mas na verdade que nunca chegou, não quero falar que nunca chegou a nada, mas mais ou menos. E além de não chegar a nada, porque obviamente a gente teve muitos avanços, a gente pode falar de invernos. 2 invernos importantes lá em 1904 e depois 1987, onde a gente chegou a ter um inflated hype, ou seja, uma expectativa muito maior do que a gente consegue fazer em sério. Na verdade, os aplicativos práticos de machine learning, e a gente tinha um inverno de quase não ter investimentos lá. Ok? Mas o que aconteceu depois do primeiro inverno? ARPANET, 1973, e depois a globalização de World Wide Net, ou seja, a internet. Começamos a criar muitos dados e muitas interações. O que aconteceu depois? Lembram esses milestones importantes na vida? Os smartphones, mais ou menos, não é um iPhone, mas lá Nokia 9000, em 1996, já depois, ou mais ou menos no meio do segundo inverno, ou seja, começou uma revolução tecnológica muito maior depois da internet, depois dos primeiros smartphones, chegando até o momento da nuvem, ou seja, internet, smartphone e nuvem, que criou o quê? Uma explosão de dados, data explosion. E eu quero voltar só para trás um segundo para lembrar que Artificial Intelligence são modelos matemáticos para ajudar e treinar a computador a pensar, aprender, melhorar relacionamento de contexto, compor conteúdo com dados massivos. Ou seja, para poder fazer o que hoje a inteligência artificial está fazendo, a gente precisava que muitos dados. E quando a gente fala de muitos dados, se vocês olham, por exemplo, o ChatGPT e outros, eles foram treinados com Wikipedia, com informação que a gente tem na nuvem. Obviamente, porque Facebook criou já, ele tem um Large Language Model também. Porque Facebook tem muito conteúdo. Com todas as empresas que Facebook tem lá dentro, Meta tem lá dentro, eles têm muito conteúdo. Então, hoje a gente chegou ao momento que a gente tem inteligência artificial generativa, ou seja, que ele pode interagir com a gente e criar novos modelos com muito conhecimento, até o momento de agora que a gente começou a falar de regulações e outras coisas, ok? Isso é um pouco a história de Machine Learning, ou Generative AI. Chegando no final, que acho que não é no final é o futuro, não? A gente está só começando. Mas hoje, McKinsey já tem um artigo falando de que pelo menos de 2,6 trilhões de dólares a 4,4 trilhões de dólares é o impacto que Generative AI vai ter no mercado. Ou seja,
Se a gente lembra esses invernos que tivemos no passado, explosão de dados, agora estamos em um momento que todo mundo está falando que daqui para frente, e 3 meses atrás a gente falava que mais ou menos em 9 meses ou 12 meses, todas as empresas já teriam pelo menos uma ideia dos investimentos que fariam no Generative AI. Mas hoje já sabemos que vai ter um impacto, ponto. A gente não temos volta atrás. Até que, na verdade, a gente tem um investimento bem grande lá no Artificial Intelligence, mas agora ele é exponencial. A gente está falando de uma S, mais ou menos, porque uma coisa assim, mas é que agora vai para cima muito mais rápido. Ok? Ou seja, que chegamos um pouco usando a história, sabendo que hoje já temos algumas informações que vamos a ter um impacto inicial no mercado e que ele tem um potencial gigante. Ok? Agora, vamos entrar um pouco em casos de uso específicos lá de Machine Learning. A primeira coisa que eu fiz é falar com o ChatGPT e perguntar: ChatGPT, me ajuda lá a compartilhar que casos a gente poderia falar daqui? E ele me compartilhou. Eu realmente não posso confirmar isso. Ele não consegue confirmar tudo. Porque, na verdade, o caso de uso é que a gente sabe que existe um impacto, mas ainda não sabemos qual é o tamanho do impacto, não em número, mas em casos de uso. Ou seja, a gente está vendo casos de uso a toda hora sendo criados. Mas eu quero trazer aqui alguns casos de uso para abrir a cabeça, para compartilhar coisas que estão acontecendo hoje igual. Ok? A primeira coisa, e é um artigo que aconteceu na segunda-feira, com Tom Hanks falando que lá nos Estados Unidos criaram um advertising de um plano odontológico com uma imagem dele e ele falando sem permissão. E, na verdade, que fazer isso hoje com tudo isso que está acontecendo de Generative AI é bem fácil. Porque como existe muita informação de quê? Da estrutura de Tom Hanks, física, mental e tudo, um Generative AI, em 5 minutos, pode criar um advertising para ele falar, em uma publicação, ele falando de por que você tem que comprar um plano odontológico específico. Mas o que está acontecendo? Ninguém pediu permissão para ele. Ou seja, e aí a gente já está vendo algumas coisas que a gente tem na cabeça, porque não tudo é legal hoje. E lá, conectando com outras informações que a gente tem lá no Hollywood, com um greve de atores que acontece já por 2 ou 3 meses, por essas questões, não só de videogames, mas também de movies e, vídeos, tudo isso que a gente está conseguindo criar hoje está impactando trabalho de mercado. E a gente tem que falar de regulações e outras coisas. Mas chegando um pouco mais na cabeça tecnológica, outro caso de uso que a gente pode falar é automação e modernização de software legado, em específico COBOL. Ok? Um exemplo hoje, 95% dos ATMs têm código COBOL. 43% quando a gente fala de bancos, banking system. E pelo menos 220 bilhões de linhas escritas em código COBOL. Então, um dos casos dos maiores, que não só o BMC está falando, mas, por exemplo, alguns dos hyperscalers, Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, eles já estão criando dentro de seus serviços, serviços que criam automações e modernizações de software legado. Ou seja, as empresas não vão ter que ter
equipes de 150 pessoas, um custo bem alto para fazer mudanças tecnológicas com impacto no seu negócio, muito caro. Não vai ter que fazer isso. Por quê? Porque o Generative AI, ele tem muito conhecimento de quê? De software também. Ele consegue escrever software até que? Até fazer uma tradução total de uma linguagem como COBOL, que hoje, por exemplo, muita gente que está estudando software engineer não vai saber nada de COBOL, mudando isso para linguagens muito mais atuais, arquiteturas de software muito mais atuais, baseadas na nuvem também. Outro caso, e esse é um caso que a gente está conectado pelo Elastic, mas, enfim, um caso muito interessante, porque vale a pena falar não só da Cisco, mas falando de Help Desk, Customer Satisfaction, Customer Success. Cisco, hoje, eles já criaram dentro de um sistema de Customer Service que eles têm, Topic Search, eles conectaram com LLMs, Generative AI, para quê? Para poder responder muito melhor dúvidas de clientes, seja clientes externos ou internos. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é, mas a gente não tinha já buscas ou formas de interagir com clientes de formas inteligentes para ajudar a eles a reduzir problemas ou solventar um caso de suporte específico? Sim, existe. Mas tudo isso não era um Generative AI falando com uma pessoa, era só uma busca normal lá de conteúdo. O que está mudando agora é que os usuários não estão buscando conteúdo, eles estão interagindo como se fosse uma pessoa. Então Tier 1, Tier 2, dentro do Cisco, estão usando Topic Search, que é um sistema que eles criaram com inteligência artificial, Generative AI. Já 90% desses service requests estão indo para Topic Search, onde eles conseguem interagir como se for uma pessoa que conhece muito mais que pessoas dentro de Cisco para responder dúvidas. O que acontece? Melhor compressão contextual, ou seja, você não tem que explicar nada, porque ele entende muito melhor os problemas da gente, e muita maior personalização da experiência. Outro caso, mas falando de busca, é que o que acontece hoje quando vamos para Google, vamos fazer uma busca em Google, a gente busca palavras, ou seja, a gente não está interagindo com não está compartilhando um problema, o que a gente quer resolver. A gente está buscando palavras e você vai retornar respostas. Mesmo em buscas de retail, e-commerce, hoje o que acontece, os usuários, eles vão para lá para buscar coisas como, eu estou buscando um sistema de irrigação de encanamento em PVC. Enter. E ele vai mostrar resultados. Mas lá, ele está buscando o quê? Palavras sem saber nada, ou seja, você não está tendo uma interação humana, como quando você vai para uma store lá, por exemplo, eu vou para Magalu para buscar uma coisa, eu falo com uma pessoa. Você está escrevendo coisas e, assim, boa sorte que a gente vai encontrar as coisas que precisa. Hoje, tudo isso está mudando. Porque, de novo, lembrem que a ideia é que interagir como interações intrapersonais. Então, hoje, você não vai buscar isso. O que a gente vai buscar hoje é que lista de materiais e ferramentas eu preciso para construir quê? Um sistema de irrigação para meu quintal de 1 acre em Fortaleza. Ou seja, você está compartilhando um problema e ele vai retornar no website tudo o que você tem que comprar para fazer isso que você quer fazer. De novo, é muito mais uma experiência de interagir com humanos mais que com máquina. E isso é um ganho excelente. Voltando um pouco para outras coisas mais interessantes, mais peligrosas, alguns casos de uso de hoje
de fraude e fraud prevention que podemos encontrar é, por exemplo, automação de fraude em escala. Como, por exemplo, criar um e-mail de phishing para um site de um banco e testar isso real time. Ou seja, ter Generative AI que crie esse e-mail, mande, mas ele não só está mandando, ele está testando o que ele tem que melhorar para fazer esse phishing pior, para maior gente entrar nesse ataque. Fazer isso hoje é 5 minutos. Outra questão é que eu não sei como no Brasil chama isso, lá aqui no Uruguai a gente chama de cuento do tio, que é geração de voz humana, por exemplo, para ligar a seu tio para pedir dinheiro, ou gente maior. Você liga, tem uma voz que como assim, o tio, e por que ele sabe quem é o tio? Facebook, Twitter, ele tem tudo esse conhecimento já. Então, ele consegue fazer o quê? Voz, fazer um pedido e fazer um ataque. Para pedir o quê? Dinheiro. No final, uma coisa um pouco mais legal, por exemplo, a automação de desbloqueio de cartão de crédito. Hoje, para fazer isso, algumas empresas você tem que ligar ou tem que chegar pessoalmente. Hoje, a gente consegue fazer tudo uma análise se é você que está ligando ou não. Obviamente, se você mistura o que eu falei de que a gente pode ter uma geração de voz humana e isso último, a gente já está encontrando que temos pontos críticos que a gente tem que misturar para poder ter processos interessantes, se não peligrosos, mas alguns outros casos que a gente pode falar hoje de fraude prevention. No final, eu queria falar bem rápido de cibersegurança. Acho que todo mundo hoje também, não é que misturamos muito, mas acho que todo mundo fala de cibersegurança, está mudando tudo de uma segurança física a uma segurança do internet, ou cibersegurança. Hoje, por exemplo, o Google Cloud, não é hoje, mas assim, nestes últimos meses, Google comprou uma empresa Madian de cibersegurança e Google que fez? Treinou modelos de artificial intelligence generativa usando o quê? Toda essa informação de segurança de Madian. Então, por exemplo, e mesmo lá no Elastic e outras software de cibersegurança, hoje a gente consegue fazer o quê? Já existem modelos de Generative AI treinados com informação pura de segurança. Então, imagina um ChatGPT falando só cibersegurança. O que acontece hoje? Ter pessoas qualificadas de cibersegurança é bem difícil. Geralmente a gente tem times pequenos ou não tem time, mas é um conhecimento bem caro, difícil de encontrar e pegar. Então, hoje, imagina você ter um Generative AI como se for uma pessoa que ele sabe muito de cibersegurança. O que vai acontecer é que vai ajudar a todo mundo aqui, ó, ter uma expertise muito maior de cibersegurança. Quando você tem um ataque, poder falar com alguém que sabe da questão, explicar em linguagem natural para a gente e ajudar a resolver isso também. Então, de novo, isso tudo é público. Se você vai buscar Google SecPalm, SecPalm é como o ChatGPT da Google, mas tudo para cibersegurança. Ou seja, ele sabe tudo esse contexto de cibersegurança. Não só cibersegurança, mas também visibilidade, ameaças e outras coisas. Ok? Então, eu queria, de novo, um pouco da visão geral, a história, onde a gente está agora, alguns casos de uso, sabendo que esses casos de uso vai virar em casos de uso que vocês podem usar internamente, ou que a gente vai ver interno, mas casos de uso que hoje estão acontecendo, chegando até os desafios. Que desafios temos hoje? O que eu quero falar de AI Gap, ou seja, a gente tem uma lacuna, não só cultural, mas de talento, quando a gente fala de inteligência artificial. Eu estava lendo um website que compartilhava que 2 anos atrás, 80% dos software engineers com um foco de AI trabalhavam para a Google.
Obviamente agora, como a gente está virando e existe muito mais barulho de inteligência artificial, muito mais gente está começando a estudar ou adentrar em todas essas questões de inteligência artificial, mas hoje AI é a prioridade número 1 para tudo C-level. E 80% dos líderes de tecnologia acreditam que existe uma lacuna cultural de talentos. Ponto. A gente sabe isso, acho que não é nenhuma notícia. Mas por que existe uma lacuna de talentos? Que a gente tem que... Qual é o foco principal? Eu acho que a gente tem que falar de 6. Primeira coisa, LGPD. Imagine hoje qual difícil é ter uma governança na privacidade para poder atacar essa lei de LGPD. Imagina quando você tem uma abertura para todos os usuários falar qualquer coisa com um ChatGPT ou um Generative AI que também fala tudo. Então, a gente tem que criar modelos de controle para poder atacar e ter certeza que a gente está dentro da regulação LGPD e outras regulações de privacidade. É falar de controle de dados. Ou seja, só porque a gente está falando que temos um cara muito inteligente, ou seja, Generative AI, que ele sabe muita coisa, ele sabe interagir, não quer dizer que a gente tem que ter uma abertura total para nossos usuários. Ou seja, a gente tem que misturar todas essas bondades, boas coisas que Generative AI tem, em conjunto com outras questões de processos, para ter um controle de dados bem rigoroso. Ok? 3. Análise de custos. Hoje, com toda essa mudança para a nuvem, com hyperscalers, ou seja, Amazon, IBM, Google, Microsoft, arquiteturas e outras coisas, ele tem custo, ou seja, ter um modelo tipo OpenAI, ChatGPT, ou ter tudo um processo que por atrás é Generative AI, é custoso, ou seja, você tem que ter uma análise de custo. Para quê? Para não abrir a todo mundo fazer qualquer coisa, porque se você vai fazer um turn-on de isso e deixar todo mundo usar, os custos vão disparar. Então, a gente tem que fazer uma análise bem crítica de quais são as prioridades das empresas para saber que investimentos a gente quer ter e ter um controle de custos de nossos software vendors. 4, precisão. E agora eu vou falar um pouco de por que precisão. Eles sabem e eles têm conhecimento. Mas por ter conhecimento não quer dizer que eles têm uma precisão 100% do que a gente quer chegar. Então, a gente tem que trabalhar com essa inteligência para quê? Para poder ter um usuário satisfeito. A gente não consegue ter um risco de não ter precisão nas respostas. Então, por exemplo, se você hoje vai para ChatGPT e faz alguma pergunta, ele não tem precisão. Ele é inteligente, mas se você faz uma pergunta, geralmente acontece é que você tem que fazer uma segunda, uma terceira, até ter uma resposta muito mais baixada terra, ou seja, para o que você está buscando. Mas imagina se um usuário vai comprar em um e-commerce alguma coisa e a gente não tem precisão. É um problema. Então, a gente tem que focar em usar esse machine learning artificial intelligence de uma forma inteligente com outros componentes de software para ter uma precisão muito maior. 5, política. E lá a gente tem muito também falado de que como toda pessoa, esses Generative AI têm preconceitos. Então, a pergunta é, até onde a gente limita isso? Como trabalhamos com isso? E como isso pode ter um impacto em nossos negócios? E, no final, talento.
seja, todo mundo sabe que a gente não tem gente suficiente para atacar todos esses problemas. Então, com quem a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com parceiros, com software vendors, vamos contratar, quem vamos contratar, quem vamos criar? Tem gente que hoje cria uma estrutura de 3 ou 4 pessoas focadas em Generative AI dentro de cada empresa, tem gente que tem dentro de cada equipe uma pessoa, mas a pergunta é como a gente vai atacar essa lacuna de talentos. E para finalizar, eu falei de 25 minutos, mas acho que estou pegando 30, então desculpa aí, mas a gente vai ter 3 minutos mais e já. Para falar um pouco mais disso. Quando a gente fala de precisão, a gente fala de alucinações. Ou seja, que você está falando com uma inteligência artificial, mas ele está respondendo uma coisa que não é certa. Ou seja, ele é inteligente, mas fala qualquer coisa, fala bobagem, em caso. Então, a pergunta é como a gente faz para atacar esses problemas para evitar bad customer experience? Como fazemos para não ter um impacto negativo, mas positivo, tendo que uma relevância nas respostas e nas integrações que ele está fazendo. Segunda coisa, a gente falou hoje Generative AI, mas na verdade que é um monte de coisas conectadas. E é software e coisas que a gente tem que fazer e arquiteturas. Então, a gente pode falar que é um tech stack complexo, ou seja, é um monte de coisas conectadas, fazendo coisas com processos internos e softwares que vocês já têm lá dentro. Então, de novo, como a gente vai atacar essa lacuna de talentos, com que software vendors a gente vai trabalhar, com que parceiros, porque a gente sabe que vai ter que trabalhar com parceiros, ou seja, fazer tudo in-house agora é muito perigoso, porque é uma coisa que está mudando a toda hora e tem empresas que estão tendo um foco bem grande em ajudar a outros a fazer isso. Então, não é que a gente tem que ter um parceiro, mas a pergunta é com que parceiro vamos a trabalhar para essa mudança e essa jornada, como a gente falava de jornada de mudança da nuvem ou de inovação, a gente está falando de jornada de machine learning ou inteligência artificial. E no final, duas coisas. Dados privados. Ou seja, para todos esses casos de uso, a gente precisa de dados privados. E ninguém vai ter uma abertura para isso, Generative AI. Aqui está tudo minha base de dados com cartão de crédito e tudo isso. Por favor, vai lá, aprende tudo isso e vai responder. Não. Então, existem todas umas arquiteturas de modelagem de software para trabalhar não só machine learning ou inteligência artificial, mas dados privados. Ou seja, como trabalhamos com dados privados, tendo um foco em segurança e privacidade. Ok? Não só para não ter risco de ter problemas ou atacar gaps de regulações, mas também para quê? Para ter modelos que tenham uma segurança importante para trabalhar com uma base privada, porque esses dados são que vão ajudar a quê? Ajudar a nossos usuários. Então, como a gente mistura software, Generative AI, dados privados para entregar uma coisa interessante. Alguns exemplos que aí vocês podem encontrar também, que lá um advogado lá nos Estados Unidos usou ChatGPT e ChatGPT falou qualquer coisa de um caso que não existe. Um exemplo. Outro exemplo que agora está mudando um pouco, mas quando o GPT-4 dentro do ChatGPT saiu, ele foi treinado até setembro de 2021. Então, você pergunta alguma coisa depois de setembro de 2021, ele não sabe quem é o presidente do Brasil, por exemplo. Acho que agora está virando um pouco, ele está ficando muito mais real time. Mas imagina se ele não é real time, que acontece com dados privados, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar como vamos a trabalhar. E no final, muitas empresas hoje estão falando, senhor, não use ChatGPT. Por quê? Porque essa questão de segurança. Hoje, muitas pessoas falam com ChatGPT com dados privados. Então, a gente tem que ter cuidado. ChatGPT é uma coisa, LLM é outra. Então, que modelos a gente usa, como a gente cria uma estrutura
de software em conjunto com Generative AI para atacar, de novo, essa questão de black box. E é isso, tá? Eu sei que peguei muito mais tempo. Eu queria abrir a dúvida, vou parar minha tela para assim olhar um pouco a todo mundo, se a gente está dormindo ou ainda Gabriel, estamos todos acordados já. Sim, obrigado. Gabriel, parabéns aí pela aula, foi realmente muito didático, né? A forma como que você explicou as aplicabilidades e o contexto, enfim. Eu, particularmente, que não sou uma pessoa originária da área de tecnologia, tive uma visão bem contextualizada aí por você. Então, vou também provocar as pessoas aqui a interagirem, né, a fazerem perguntas, é só levantar a mão, né? Mas eu tenho uma pergunta inicial, até para contextualizar todos que estão nessa sala aqui, porque nessa sala nós temos executivos das mais diversas indústrias, né? E cada um fica pensando qual a aplicabilidade da inteligência artificial no seu negócio, na indústria, no comércio, no serviço, enfim. A gente, como eu citei no início da live, a gente viveu aí algumas modas, né, se é que eu posso dizer assim, como, por exemplo, a questão de falar de metaverso, e a gente acreditou que talvez superestimou e até antecipou a chegada disso na prática, né, nos negócios. Mas o metaverso, a gente também tinha uma certa dificuldade de interpretar em quais os mercados isso poderia ser aplicado. Já a inteligência artificial, eu vejo que o espectro é muito amplo, né? Então, a pergunta que eu te faço é: você vê a inteligência artificial em um curto ou médio espaço de tempo sendo aplicada em todos os segmentos de atividade? Sim, assim, vou falar da minha experiência lá no Elastic, mas também o que eu estou olhando é, nas empresas eu acho que daqui a 12 meses a gente vai ter um monte de aplicativos e processos com Generative AI, ponto. A diferença que a gente tem com metaverso é que as integrações, quando a gente fala de Generative AI hoje, são muito mais rápidas. Ou seja, projetos de fazer integrações, eles levam dias ou meses, mas não anos. Para você fazer hoje, para você fazer integrações com metaverso, é muito mais difícil e é na verdade que não é onde os usuários estão hoje. Ou seja, todo mundo hoje usa um smartphone e usa um website, mas quase ninguém usa o metaverso. Então, para você poder interagir, e porque, para mim, hoje a gente vai ter um impacto muito maior nessas questões que quando a gente falava no metaverso, é que porque você pode misturar tudo isso, questão de Generative AI, com os canais que os usuários estão usando hoje. Para o metaverso, a gente vai ter que mudar o canal. Ou seja, é outra questão, é outra coisa, e é um impacto daqui a 5 ou 10 anos. Quando Generative AI é um impacto de curto prazo. Como você falou no começo, 3 meses atrás a gente falava de daqui a 6 meses a gente vai começar a olhar qual é a mudança, e coisas. Hoje a gente está vendo um impacto bem grande e equipes de engenharia fazendo integrações e levando lá já para na cima como isso está impactando os negócios. Obrigado pela explicação. Temos duas mãos levantadas aqui. A primeira é do Vladimir Galto, né, que é um conselheiro experiente e também executivo do ramo de siderurgia, né? Então você vê essa diversidade dos segmentos aqui presentes no Open Mind. Vladimir, fica à Obrigado. vontade. O Gabriel, primeiro, muito obrigado aí, parabéns pela apresentação. Acho que aprendemos um pouco mais, né? E, na verdade, a primeira pergunta, assim, você acho que já respondeu. É para ter um pouco de medo mesmo, né? Assim, eu, por exemplo, eu uso o ChatGPT num computador com uma conta totalmente fora
do meu iPhone, que eu tenho meus dados bancários, meus apps dos bancos lá, quer dizer, eu fujo, né, é para ter medo mesmo, assim, porque eu entendi isso, né? Tem que ter precaução agora, nesse momento, né? Até que a coisa se aprenda mais. O segundo pergunta, na verdade, assim, é você chegando lá na Gerdau, lá que eu sou vinculado à Gerdau, e ninguém sabe nada de inteligência artificial, como é que a gente começa essa conversa aí? A gente começa pela equipe de TI, de tecnologia, ou vai catequizar a alta gestão, ou busca um parceiro fora? Se você chegando numa empresa assim, você começa por onde para tirar proveito dessa revolução que está vindo? Boa pergunta, Flamília. Obrigado e prazer de conhecer a você. Então, primeiro, vou começar com a segunda dúvida. Na minha visão, hoje a gente tem que começar com esses parceiros e software vendors, porque eles têm um conhecimento muito maior que in-house. Então, hoje, falar com parceiros, a gente vai interagir com pessoas que estão o dia todo focados em esse wave de Generative AI. Essa é um pouco minha visão. Em conjunto com as áreas de TI internas, obviamente. A primeira dúvida do risco de segurança aqui não é diferente do que acontece, por exemplo, quando alguém vai buscar em Google ou quando alguém vai fazer um post de LinkedIn e Facebook. Hoje acontece muito data breach porque alguém compartilha no Facebook uma questão de uma conta de um banco. Ou seja, você sem querer fez uma coisa, boom, chegou lá, alguma pessoa pegou e atacou, ou um atacante pegou uma coisa. Então, todo esse mundo de cibersegurança não é uma coisa nova. A única questão que eu acho que a gente tem que esperar um pouco é que quando a gente fala de ChatGPT e outras questões, a gente tem que ter um extra cuidado, ou seja, um pouco mais desse cuidado que a gente tem quando usa Facebook. Um exemplo é que, mesmo lá no Elastic, mas em outras empresas, muita gente está falando, usa ChatGPT, mas quando você vai pedir alguma coisa, mata esse nome de cliente, mata essa conta, faz tudo bem genérico. Que é uma coisa difícil, tem tudo uma questão, se vocês querem depois olhar, prompt engineering. Hoje, existe um mundo tudo bem focado em prompt engineering, que é como uno fala com esse OpenAI, ChatGPT ou Machine Learning. Existem hoje software engineers que a única coisa que eles fazem é criar esses prompts, ou seja, esses textos de interação com os Generative AI para ter um resultado ótimo e com segurança. Então, é um mundo que, assim, vai mudar a toda hora. Acho que a gente não tem que não fazer nada, a gente tem que usar com um pouco mais de cuidado de estar alertas a qualquer coisa. Como, por exemplo, ChatGPT, existiu um data breach de falar com ChatGPT como se ele for uma avó e ele traz informações privadas que ele não deveria de compartilhar, porque ele tem conhecimento, porque ele foi treinado com informação que está online. Como, por exemplo, algumas questões de usar software grátis, de graça, sem pagar nada, porque ele entrega uma forma de você usar esse software, que não é um uso legal de ChatGPT. Misturei um pouco, mas o que eu quero falar, Vladimir, é bom ponto. Acho que a gente tem que ter 10% mais de cuidado com tudo isso, ou seja, usar, mas estar pensando a toda hora que a gente está compartilhando, porque como é uma interação bem humana, a gente tem uma tendência de compartilhar um pouco mais do que a gente deve compartilhar. Obrigado, Vladimir. Obrigado pela sua interação. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Temos mais uma pergunta aqui. Antes de passar a palavra para o Fernando Barrichello, eu queria reforçar aqui os nossos agradecimentos aí à Elastic,
por ter aí convidado o Gabriel Moscovici para estar aqui conosco. Quero agradecer a Maíra Espanha, né, que é a head responsável pela parte de eventos e marketing da Elastic, o Pedro Senger, que é CEO, membro fundador aí do Open Mind Brasil, por todo esse apoio aqui nessa realização dessa aula, né? E quero dizer para vocês, pessoal, em primeira mão aqui, tá, que esse assunto vai ser muito explorado aqui dentro do Open Mind, inteligência artificial. E no dia 3, nós vamos ter uma visita técnica na IBM. Tá? Nós vamos lá na IBM para poder falar sobre inteligência artificial e como eles revolucionaram aí através do Watson, né, que é a inteligência artificial da IBM. Então, nós vamos ser recebidos lá pela diretoria da IBM para poder falar sobre esse tema inteligência artificial. Então, reserva a sua agenda aí para dia 3 de novembro estarmos lá fazendo networking e absorvendo conhecimento. Vou passar a palavra aqui para o Fernando Barrichello. Fernando é CEO da Aon, né, uma grande empresa ligada à saúde, seguros e etc. Então, Fernando, fique à vontade aí. Obrigado. Olá, Gabriel. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, você? A grande sensação do GPT foi a popularização para o grande público que não tinha acesso, certo? Mas isso ainda é particular, é um chat, você não está interligado com nenhuma aplicação. Então, para isso virar uma aplicação de negócio, a coisa começa a ficar cara, porque precisa de integração, especializações e principalmente o chamado treinamento do que você quer que a máquina aprenda. Isso vai ser, assim, hoje, nas grandes empresas, você vê num período curto ser realmente acessível às pequenas empresas, porque é um pouco caro, especializado, e elas não vão ter muito acesso, né? É uma excelente pergunta. E na minha visão, é também acessível para média e pequena empresa. Por quê? Porque hoje os hyperscalers, provedores de nuvem, Microsoft, Google e outros, eles já têm dentro dos serviços deles Large Language Models, Generative AI e outras coisas. Ou seja, tudo isso que a gente tem hoje dentro do ChatGPT, nossas equipes de engenharia e negócio já vai encontrar em alguns serviços desses parceiros que a gente está usando, até o ponto, por exemplo, desses casos que eu falei, eles estão usando isso. Ou seja, são integrações muito mais rápidas, porque não é que você tem que fazer tudo, eles já têm software as a service ou platform as a service, ou seja, pré-treinado e coisas pré-criadas para você se pegar e usar com um custo muito menor, porque eles, obviamente, eles expor isso para todo mundo, então muitos usam, custo pequeno, eles têm um ganho bem grande, um lucro bem grande, mas eles disponibilizam uma abertura maior para todo mundo. Então, na minha cabeça, é uma questão que a gente tem que pegar os parceiros corretos, certos, mas não é uma questão que a gente... É uma coisa de controle e foco, mas não de disponibilização ou de que a gente não vai chegar a poder pagar isso. Mas uma excelente pergunta, Fernando. Obrigado. Fernando, obrigado pela sua pergunta e pelo seu interesse aqui com o tema. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, né, sobre inteligência artificial ou generative AI. Quero agradecer aqui ao Gabriel, quero agradecer por essa atenção. Foi realmente muito boa a aula. Eu, particularmente, tenho muito interesse nesse tema. É um tema que vem sendo discutido no board das empresas, né? E é o assunto que eu acredito que vai estar muito em pauta aí no ano de 2024. Então, Gabriel, agradeço mais uma vez e deixo as portas do Open Mind aqui abertas a você e a Elastic sempre que quiser trazer conhecimento aqui para todos nós. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todo mundo. E a gente vai ajudar a fazer Generative AI aberto a todo mundo. Boa semana, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.